Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. No vídeo anterior eu meditei sobre a tentação de Jesus. Então não foi possível em um vídeo apenas eu meditar no capítulo 4 todo. Do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 4, Mateus ele relata a respeito da tentação de Jesus. A partir do versículo 12, Mateus agora volta a sua atenção para o ministério de Jesus, ou seja, o início do ministério de Jesus. No capítulo 3, ele vai até o Jordão, é batizado. No início do capítulo 4, ele é impelido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Após a tentação, ele começa o seu ministério. O versículo 12, ele começa desta maneira: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. Então, parece que logo depois do batismo de Jesus ali no Jordão, logo após, João foi preso. Até porque, assim que Jesus foi batizado, ele ficou 40 dias ali no monte, orando, e no final deste período, ele passou pela tentação. E agora, após esses 40 dias, tudo indica aqui que logo após Jesus ouviu falar que João ele fora preso. E ele retirou para a região da Galileia. Então, tudo indicando que Jesus estava ali na região sul, próximo de Jerusalém, mas na parte ali da região da Judéia. E quando ele ouviu falar que João Batista ele fora preso, até porque João ele vivia naquela região ali da Judéia, mais próxima ao Rio Jordão, ele pregava o arrependimento e o batismo nas águas. E Jesus foi até lá, foi batizado. Então, quando ele desceu do monte, próximo ali ao Rio Jordão, ainda na região da Judéia, ele ouviu falar que João Batista ele fora preso. Então, Jesus ele dirige para a região da Galileia, ou seja, aquela região que está próxima ao mar da Galileia, ao norte de Israel. Então, ele sai da Judéia e vai para a região da Galileia. E deixando Nazaré, então, duas coisas Jesus faz. Até o início do seu ministério, até o dia do seu batismo, Jesus ele morava provavelmente com a sua mãe, com os seus irmãos ali na região de Nazaré. Então, mas Mateus fala aqui que assim que ele chegou, depois do batismo, após a tentação, que ele saiu da Judéia, foi para a região da Galileia, ele saiu de Nazaré, ou seja, naquele lugar, naquela cidade, naquela vila, ele viveu aproximadamente 30 anos. Então ele deixa Nazaré e ele vai morar agora em Cafarnaum. Cafarnaum era uma vila de pescadores às margens do mar da Galileia. Então ele foi morar ali. Pode ver que no versículo 13 diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali. Então, essas duas tribos, Zebulon e Naftali, eram os filhos de Jacó, que tinham herdado terras ali ao norte de Israel, e justamente o mar da Galileia estava situado nessas duas tribos, no território dessas duas tribos, de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então ele cita aí o profeta Isaías, capítulo 9 do profeta Isaías, versículo 1 e 2, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2.
terras de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então, por isso que ele fala que o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E ele fala que Galiléia dos gentios. Por quê? Porque a região ali de Samaria, que compreendia o mar da Galiléia e algumas regiões próximas ali, era considerado território dos gentios. Claro que no passado, essa região ela fazia parte ali de todo o território de Israel, mas após a divisão das 12 tribos, em que 2 tribos ficaram com o sul, região sul, e 10 tribos ficaram com a parte norte do território de Israel. E quando houve essa divisão em que a Síria veio, levou cativo 10 tribos, e ficaram somente a tribo de Judá e de Benjamim. Essas 2 tribos se uniram e ficaram com o sul, onde estava Jerusalém. As 10 tribos do norte, que corresponde de todo o território da Samaria, próximo ao mar da Galiléia, essas tribos foram levadas para a Síria. E o Império Assírio ele trouxe várias misturas de povos para habitarem ali naquela região. Por isso que era chamada Galiléia dos gentios. Por quê? As pessoas que moravam ali não podiam provar a sua descendência. Se não podiam provar que eram descendentes de judeus, automaticamente eram gentios. Por isso que ele fala aqui, Galiléia dos gentios. Então, tanto a margem oeste como a margem do outro lado, como do lado de Israel, era dos gentios. Outro detalhe é que na parte leste do mar da Galiléia ficava a região de Decápolis, ou seja, 10 cidades ficavam ali ao entorno do mar da Galiléia. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, Jesus começa o quê? O seu ministério da pregação da palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento. A palavra aqui é metanoia. A palavra metanoia no grego, ela quer dizer mudança de mente, de coração e de comportamento. É uma mudança radical, ou seja, uma mudança completa nas minhas atitudes. Era isso que Jesus estava pregando, arrependimento. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos. Quem? Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então agora Jesus, ele começa a pregar, porque ele tinha mudado para a região de Cafarnaum, próximo ao mar ali. Outra coisa, Pedro, ele morava em Cafarnaum. Por quê? Porque Pedro era pescador e ele tinha também o seu irmão que era André. Então Jesus, passando ali as margens do mar da Galiléia, ele viu a quem? Pedro e André, ou Simão Pedro. E quando Jesus viu, eles estavam lançando as redes, eles estavam pescando. Versículo 19. E o que Jesus faz? Jesus disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente e o seguiram. Passando adiante, Jesus continuou ainda ali nas margens do mar da Galiléia. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então aqui está a chamada dos primeiros 4 discípulos e que posteriormente também foram seus apóstolos: Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. E vocês podem ver que esses 4 homens, os primeiros 4 que foram chamados por Jesus,
eles passaram a pertencer ao círculo íntimo de amigos de Jesus. Eles eram íntimos. Podem ver que lá na transfiguração, quem que estava lá? Estava Pedro, Tiago e João. Não estava André, mas Pedro, Tiago e João, eles estavam lá com Jesus. Lá no sermão, ali que Jesus, o sermão escatológico de Jesus, que ele fala a respeito das últimas coisas, quem que estava lá? Os 4 novamente. Pedro, agora sim, Pedro, André, Tiago e João. Podem ler lá, está lá, os 4 discípulos e também apóstolos estavam com Jesus. E eles que fazem algumas perguntas a Jesus a respeito da volta dele. Quando é que ele voltaria? Está lá no capítulo 24 de Mateus. Então vocês podem ver que esses 4 homens, eles passaram a pertencer ao círculo íntimo do Senhor Jesus. Versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, que é a região norte de Israel, estava fora dos territórios de Israel. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos aqui as pessoas que eram acometidas de epilepsia, tinham ataques epiléticos, eram pessoas epiléticas, e também paralíticos. E diz aqui que ele os curou. E o 25, encerrando aí o capítulo 4, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Decápolis, novamente aqui, está falando das 10 cidades que ficavam ao entorno do mar da Galileia. 9 cidades ficavam do lado leste e uma cidade apenas ficava do lado oeste do mar. Mas o que me chama a atenção aqui no ministério de Jesus e deixa uma lição para nós hoje é o seguinte, é que Jesus, ele, ao começar o seu ministério, o que Jesus sempre focou foi o ensino da palavra de Deus. Você pode ver que ele pregava o arrependimento e depois ele ensinava a palavra de Deus. Pode ver que, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e a cura da enfermidade era consequência da pregação do evangelho. Mas o foco principal de Jesus era a pregação do evangelho do seu reino. Então, o que nós aprendemos com Jesus é que sempre Jesus focou o ensino glorioso da sua palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. É a palavra, ela é que nos desperta, ela é que nos ensina, ela é que nos capacita, ela é que lança luz em nossas vidas. Ela é que ilumina os nossos caminhos. Sem o ensino da palavra de Deus, jamais nós saberemos qual o caminho em que nós devemos trilhar. Mas, a partir do momento em que nós conhecemos a palavra de Deus, entendemos o propósito da morte, da ressurreição, da obra de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, aí sim, nós entendemos o propósito do evangelho do reino. E aí sim, nós passamos a seguir Jesus em total e pleno conhecimento do seu evangelho. No próximo vídeo, eu estarei meditando no capítulo 5. Capítulo 5, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Provavelmente vai ser preciso vários vídeos para explicar o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Fiquem com Deus e até lá!